Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para este culto de oração. E abrindo este culto, gostaria de compartilhar o texto de Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que Deus nos abençoe e que esta palavra devocional, em abertura do culto, possa ficar em nossos corações. Guardemos a palavra do Senhor em nossos corações. Há muitos pedidos de oração, estamos no momento de campanha de missões nacionais, então convido você a orar, interceder por missões, especificamente nesse período pelo nosso Brasil, pelas regiões do nosso país, pelos missionários que estão em cada local. Se você tem os conhecimentos, já que você já tem tido de cada missionário, interceda por isso, interceda por sua família, interceda pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, interceda pela liderança da igreja, interceda pelos nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que estão debilitados. Intercedamos uns pelos outros, esse culto de oração, que você possa ter um momento de oração aí na sua casa, junto com os seus, ou até mesmo sozinho, intercedendo, orando, tendo este privilégio de estar na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Deus eterno, mais uma vez nos reunimos como igreja do Senhor e te pedimos a tua bênção. Que a tua palavra possa ser pregada nesta noite, possa produzir frutos nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de falar contigo, porque tu és o nosso Deus. Abençoa, meu Pai, este culto de oração. Que cada família, que cada lar nesta hora seja impactado por esse culto, que haja orações em cada lar, em cada região, onde cada um dos nossos irmãos estão reunidos em oração. Senhor, abençoe a vida de cada um dos queridos, trazendo graça, misericórdia, enchendo os nossos corações da tua palavra, fortalecendo cada uma dos nossos temores, das nossas fraquezas, nos dando graça, intercedendo por nós, como o texto que nós lemos, que o Senhor intercede por nós sobremaneira. Porque, Pai, de fato, a gente não sabe nem às vezes como orar, e às vezes oramos de uma forma indevida. Por isso, pela tua graça, pela tua palavra, ó Deus, interceda por nós nesta noite. Ó Deus, faça a tua obra em nós, completa a tua obra em nós, Pai. Obrigado, e te pedimos assim, te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amados irmãos, gostaria de compartilhar nesta mensagem do nosso culto de oração de hoje o texto de Efésios, capítulo 6, do verso 18 ao verso 20. O tema desta reflexão é orando em todo o tempo. Diz assim a palavra do Senhor: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Deus abençoe a sua palavra, que o Senhor possa nos iluminar para que possamos aplicar a palavra dele em nossas vidas, com o nosso contexto diário. O livro de Efésios é um livro que trata da vida cristã. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai tratar da nossa posição em Cristo, né? E a partir do capítulo 4 até o final do capítulo 6, Paulo vai tratar da prática cristã, isto é, a vida cristã na prática. E anteriormente a este texto, nós vemos diversas recomendações do apóstolo Paulo com relação ao nosso viver, ao nosso caminhar, ao nosso andar, com relação a diversos aspectos, com outros cristãos, com relação à questão dos dons espirituais, como nos procedermos com relação ao mal, com relação à nossa vida familiar, relacionamento de mulheres, de maridos, de filhos, como os pais cuidarem dos seus filhos, relacionamento entre servos e senhores. E Paulo entra agora na questão, logo após ele entra na questão de como o cristão deve se preparar, se armar para esta luta. Paulo diz todas as recomendações e depois ele trata dessa questão desta batalha, evidenciando que em todos os momentos nós estamos lutando por uma vida cristã prática, lutando pelo Evangelho. Nesta parte, especificamente, Paulo fala sobre a oração. Ele vai tratar o aspecto da oração conosco. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar neste texto é que o verso 18, ele vai falar, o primeiro aspecto é em todo o tempo. Aprendo que precisamos orar, que eu preciso orar em todas as ocasiões, isto é, em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades da minha vida. Tive a oportunidade de conhecer uma senhora crente em Jesus, muito firme, onde morava na minha infância, e não tive contato com ela, mas o que ouvia desta mulher é que ela era uma mulher de oração. E ela relatando que em tudo ela orava. Ela relatou para um irmão em Cristo dizendo que até mesmo quando ela ia numa loja para comprar um sapato, para comprar algum utensílio para ela, para casa, para a vida dela, ela orava. Isto é, ela nos ensinando aquelas pessoas naquele tempo, e trouxe para mim o ensinamento, não num contexto religioso, mas ensinando que a vida de oração, na verdade, é uma vida de comunhão com Deus, e em tudo ela aprendeu que ela precisava pedir a direção de Deus. Parece aparentemente algo que não seja tão relevante, mas quantos momentos das nossas vidas nós sofremos, nós não tomamos uma decisão certa em ocasiões, em situações, e às vezes algumas oportunidades que surgem para nós e que nós não oramos da maneira certa, não oramos na hora certa, no tempo certo. Então, precisamos orar em todo o tempo. A primeira coisa que vem à nossa mente aqui nesse texto, a partir do verso 18, é que precisamos orar em todo o tempo. E oração é comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus, ela precisa ser algo constante, isto é, em todo o tempo. Certa vez perguntaram para Billy Graham, e isso também eu vi em uma outra ocasião, Billy Graham, quanto tempo você ora por dia? Billy Graham falou, eu oro praticamente todo dia. Mas como assim, você passa o dia orando? Não, eu oro em todas as circunstâncias. Isto é, estou dirigindo, estou orando. Estou me alimentando, estou orando. Estou em lazer com a minha família, eu estou orando. Eu vou passear num shopping, eu estarei orando. Eu estou em comunhão com Deus, estou em comunhão com o Senhor.
E por isso nós entendemos que a oração é algo que precisa ser constante em nossas vidas, não meramente no momento em que associamos um momento de oração especificamente. Ainda que, vamos falar sobre isso, é muito importante, mas precisamos entender que a oração precisa ser em todo o tempo. A segunda questão que eu destaco no verso 18 é que ele fala que é no Espírito. Por que Paulo destaca isso? Orando em todo o tempo, mas orando no Espírito. Há muitas orações nossas que muitas das vezes nós estamos orando de uma certa forma na nossa carne, na nossa vontade humana, na nossa vontade própria. Mas Paulo fala que nós precisamos orar e orar no Espírito. Isso me traz alguns ensinamentos nesse sentido, de que precisamos orar segundo a vontade de Deus. Quando nós estamos orando no Espírito, nós oramos a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Quando nós oramos no Espírito, nós estamos orando, pedindo para que o Senhor guie nossas vidas, traga direcionamento para as nossas vidas. Quando nós oramos no Espírito, eu repito o que já falei anteriormente, nós estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com o Senhor, estamos dizendo a importância que o Senhor tem para nós. Quando oramos no Espírito, entendemos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até mesmo nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. Em muitos momentos nós não sabemos nem como orar. Por isso, Romanos capítulo 8, verso 26, 27 vai tratar disso, que há momentos em que nós não sabemos nem como orar. E quando nós oramos no Espírito, nós entendemos que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Certa vez agora ouvi, não estou me lembrando o autor, mas que dizia, agradecendo, querendo se expressar, quantas orações tolas Deus não respondeu. Se Deus tivesse respondido todas as orações tolas que aquela pessoa tinha feito, aonde ele estaria, né? Isto é nós, porque muitas das vezes quando nós não oramos e não oramos no Espírito, oramos de uma forma tola, oramos de uma forma indevida, oramos de uma forma imprudente, sem sabedoria. Terceira coisa que o texto vai dizer para nós, o verso 18 vai dizer, é que esta oração é vigiando com perseverança. A palavra de Deus vai dizer para nós em Jesus que nós precisamos orar e vigiar. Às vezes oramos, mas em determinados momentos nós não vigiamos. Vigiar é estar em alerta, é estar atento. Paulo está dizendo sobre a armadura de Deus, precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Ele vai destacar todos aqueles pontos, não é o momento agora que a gente vai pensar sobre isso, mas pensando aqui numa questão de uma batalha, de uma luta, de uma guerra, Paulo está dizendo que nós precisamos vigiar. E como servos, como soldados do Senhor, em muitos momentos nós nos desligamos, em muitos momentos nós não estamos em alerta. Então o texto, quando fala em vigiar, é para que nós possamos estar alerta no meio dessa guerra, no meio desta batalha que estamos enfrentando. Por isso precisamos vigiar. Devemos orar, mas devemos vigiar. Há uma ilustração bem interessante. Um soldado, quando ele está numa batalha, ele precisa se manter em vigilância para ser apanhado de surpresa, para que ele não possa ser apanhado de surpresa. Nós temos um contexto militar muito próximo de nós, por exemplo, a Vila Militar, e o que nós percebemos é que sempre existem soldados apostos fazendo a segurança do tráfego. Você vê pessoas posicionadas em algumas torres guardando ali, protegendo, e aquelas pessoas fazem horários para que isso ali seja constantemente. E este soldado ele precisa estar em alerta para a qualquer momento ele defender a pátria, em qualquer momento ele defender ali o grupo dele, o exército em que ele o batalhão, aí toda aquela equipe, todo aquele exército. Então nós precisamos entender a questão de estarmos vigilantes quando nós oramos. Oramos, mas precisamos estar vigilantes. E o segredo para que possamos vencer, a gente precisa entender três coisas. A gente é confrontado muitas das vezes pelo mundo, pela nossa própria carne e pelo diabo. O mundo, a palavra de Deus vai dizer para nós que o mundo jaz no maligno. A gente precisa entender que em muitos momentos a nossa carne quer falar mais alta, por isso nós precisamos vigiar para que a nossa carne não venha a ter domínio sobre as nossas ações, mas que o Senhor reine sobre nós. E a gente precisa também entender que nessa batalha, o diabo, Pedro, lá no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer que nós precisamos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Muitas das vezes permitimos
que permitimos que Satanás venha nos atacar, muitas das vezes permitimos afrontas da nossa própria carne, do mundo, porque nós não vigiamos, não estamos em alerta, em oração. Nesse sentido de vigilância, além de sermos vigilantes, essa vigilância ela precisa ser com perseverança, precisa ser com uma permanência. Citei o exemplo do soldado. Quando você está ali, o soldado está ali naquele momento, principalmente num período às vezes que está calmo, num período que às vezes, vamos dizer, no período da madrugada, que o movimento é muito menor, é um período do sono que nos abate, muitas das vezes somos tentados a relaxar e a descansar naquele momento em que precisávamos estar vigilantes. E não permanecemos, não perseveramos para aquilo que fomos designados, que era vigiar. Né? Quando somos no contexto da vida cristã, nós precisamos ser vigilantes e permanentes. Temos uma tendência de vigiar por um período e automaticamente o tempo vai se passando, parece que nós vamos nos acostumando, podemos pensar assim, parece que nós relaxamos, e nesse momento em que nós relaxamos, é em que muitas das vezes somos atacados e somos confrontados pelos nossos adversários, pelo mundo, pela nossa própria carne e pelo diabo. Por isso precisamos perseverar. Jesus orou. Nós já citei alguns momentos sobre Jesus nas mensagens anteriores, nesses cultos de quarta-feira. A vida constante de oração de Jesus. Jesus era perseverante. Quero lembrar de 2 exemplos. Na escolha dos discípulos, o texto bíblico diz que Jesus passou uma noite inteira orando pelos discípulos, para aqueles que iriam se tornar os seus apóstolos, que seriam enviados em seu nome. Ele passa uma noite orando, isto é, perseverança. Jesus persistiu na oração. Jesus orou no Getsemane, e nos momentos de oração no Getsemane, Jesus falou para os seus discípulos, orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. E a gente vê ali os discípulos, a gente vê Pedro não orando e não conseguindo orar, não conseguindo vigiar e até mesmo adormecendo. Vemos isso na igreja, em Atos, na igreja primitiva, Atos, a igreja orava com perseverança. Isso é colocado ali no capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 42, e vemos um texto que já citei anteriormente, mas repito, Romanos 12, verso 12, que diz que sermos perseverantes na oração. Isso é permanecer na oração, sermos constantes na oração. Nós também devemos orar dessa forma, com constância, com persistência e com paciência, para não desanimarmos. Porque, como eu falei, como citei, nesta caminhada, nesta batalha, a luta é muito grande e temos alguns adversários que muitas das vezes nos afrontam, para que possamos fracassar, para que possamos cair e que não estejamos alerta, desanimados no meio desta batalha. Outra coisa que eu quero citar, quarto aspecto que eu cito desses versículos, é que Paulo fala sobre súplica. Ele fala sobre essa oração no Espírito, essa súplica no Espírito, mas agora Paulo fala da súplica por todos os santos. Súplica, ela vai trazer para nós a oração, conceitualmente a gente sabe que é orar, a falar com Deus, mas quando pensamos em oração como súplica, é algo que vai gerar um clamor, é algo que vai gerar intercessão, que vai gerar ações de graça. Por isso nós precisamos suplicar. Paulo vai colocar que precisamos suplicar por todos os santos. Logo, meus irmãos, a gente percebe a importância da comunhão, logo percebemos a importância de que esta luta nós não estamos sozinhos, esta luta, esta batalha, ela é travada muitas das vezes nas nossas lutas individuais, mas no contexto total, numa coletividade da vida da igreja. E como nós precisamos orar uns pelos outros, como nós precisamos interceder uns pelos outros, como muitas das vezes somos edificados porque tem alguém orando por nós, como muitas das vezes recebemos uma informação, uma oração, um contato dizendo: eu estava orando por você essa semana, eu estava orando por você por tal questão, por tal situação, e quando você vê assim, nossa, eu estava em tal momento, assim, desta maneira, nesta conduta, alguém estava orando por mim, eu fui abençoado, eu fui livre de alguma circunstância do dia a dia. Então, a gente vê a importância da oração. Quantos testemunhos nós já ouvimos, já presenciamos, já compartilhamos da intercessão uns pelos outros. Então, nós somos convidados a orarmos uns pelos outros. Precisamos orar uns pelos outros, irmãos. Precisamos orar uns pelos outros mesmo na prática, na vida. Somos um exército. Nós somos um só corpo em Cristo.
Por isso, precisamos interceder por todos os santos. Precisamos orar mais. Ao invés, às vezes, de falar, nós precisamos orar mais uns pelos outros. Ah, fulano está desta maneira, fulano está passando por isso. Fale, ok? Mas ore por aquele irmão, interceda por aquele irmão, dê graças pela vida daqueles irmãos quando também estão tendo vitória, quando também estão avançando, quando estão num momento de bênção em suas vidas. Dêem graças ao Senhor uns pelos outros, precisamos entender isso. O verso 19, agora eu quero trazer uma outra aplicação no verso 19, quando Paulo pede oração por ele. Ele vai no verso 18 dizendo que nós precisamos interceder uns pelos outros. Mas agora Paulo pede para que possa orar por ele, né? Paulo teve a humildade de pedir para aqueles irmãos que orassem por ele. Você tem pedido para alguém orar por você, para alguém interceder por você? Mas o que você tem pedido para que as pessoas orem por sua vida? Ah, eu vou passar por uma prova, eu quero que Deus me abençoe, que eu possa passar nesta prova. Você tem pedido, por exemplo, para que Deus possa te dar sabedoria, para que você possa estudar, para que você possa ter disposição para estudar, alegria para estudar, para que depois você possa passar a prova? Né? Queremos passar na prova, mas muitas das vezes não queremos estudar. Então, às vezes, nós pedimos a bênção, mas não pedimos a Deus da forma correta, não pedimos para outro orar para nós de forma correta. Qual o objetivo do pedido de Paulo para que pudéssemos orar para que a igreja pudesse orar por ele e trazendo aplicação para nós hoje? Paulo, ele não pediu para que aquela igreja o livrasse da prisão. Lembrando que esta carta é uma das cartas chamada Epístolas da Prisão. Paulo não estava livre, Paulo estava preso. Mas nesse momento Paulo não pediu para aqueles irmãos que aqueles irmãos o livrassem da prisão. Mas ele pede para aqueles irmãos para que ele pudesse orarem por ele, para que Deus pudesse abrir portas, para que Paulo pudesse pregar mais o evangelho. Isto é, para que ele pudesse ter mais coragem, mais confiança, mais intrepidez para pregar o evangelho e fazer o evangelho conhecido a todas aquelas pessoas que ainda ali estavam à sua volta. Os seus guardas, as autoridades e tantas outras pessoas que o Paulo tinha o objetivo de alcançar e levar a mensagem do evangelho. Irmãos, como a minha oração, como as nossas orações em muitos momentos têm sido orações um pouco egoístas. Paulo pede não para se livrar da prisão, da dificuldade, do desafio, da batalha. Paulo pede a Deus para que Deus dê a ele coragem, ousadia, intrepidez, para que ele possa, no meio desta prisão, no meio desta luta, no meio desta batalha, ainda assim pregar o evangelho do Senhor para outras pessoas. Meu irmão, que oração linda, que pedido maravilhoso, como nós precisamos pedir a Deus a isso. Estamos no momento aí agora de campanha de missões nacionais. Ore para os missionários, ore pelos missionários, né, espalhados pelo Brasil afora, para que Deus possa abrir portas para que esses irmãos possam pregar o evangelho, para que Deus possa levar essas pessoas a lugares complicados, né, que muitas das vezes não há acesso, mas através da oração Deus vai abrindo portas, essas pessoas vão chegando às autoridades, vão chegando às regiões perdidas e vão pregando o evangelho e fazendo o evangelho conhecido em diversos lugares desse país. Outra coisa que a gente pode pensar também, você tem orado a Deus pela igreja para que Deus possa nos levantar nesse momento como uma igreja evangelizadora, uma igreja que seja evangelística, para que Deus possa abrir portas para nós pregarmos o evangelho no nosso bairro, na nossa vizinhança. Peça a Deus para que Deus venha abrir portas para mim, para você, para todos nós como crentes em Jesus, na igreja do Malé, para que possamos pregar o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, que Deus possa abrir portas para que a gente possa pregar o evangelho, para que a gente possa tornar Jesus conhecido no meio dessas pessoas. Não um Jesus que as pessoas ouvem falar de uma forma tão distante, mas que elas possam conhecer Jesus, quem Jesus de fato é. E Deus pode usar a mim, pode usar a você. Então ore por isso, para que Deus possa nos levar a ser pregadores do evangelho em meio às circunstâncias, em meio aos desafios. E para concluir, o verso 20 vai dizer que Paulo relatando, ele disse que da qual ele era embaixador em cadeias, lembrando que falei anteriormente, ele estava preso e ele não pediu para ser livre da prisão. Então Paulo se coloca como um embaixador em cadeias, preso, e a fim de que, mais uma vez, a mensagem fosse anunciada como ele deveria de fato fazer. Aí vem para nós, o que é um embaixador? Conceitualmente, o embaixador é um ministro, é um porta-voz, é um enviado de um estado
em um outro estado, isto é uma representação diplomática de tamanha relevância, de importância. Então esse embaixador, por exemplo, embaixador do Brasil se encontra nos Estados Unidos da América. Ele vai representar o Brasil naquele outro estado, naquele outro país, né? Para poder ser um porta-voz ali naquela região. Ele é um enviado, ele é um ministro de um estado. Paulo se utiliza desta linguagem, vamos pensar assim politicamente, essa linguagem técnica, para especificar que ele era o embaixador, ele era um enviado do Senhor, ele era o ministro do Senhor, ele era um porta-voz de Cristo, ele era um porta-voz do Evangelho. Paulo entendeu que ele representava Cristo, logo ele fala de Cristo e não dele. Para a conclusão nossa, e que Deus nos abençoe e aplique esta palavra no meu coração, no seu coração. Você tem sido um porta-voz, você tem entendido que você é um enviado de Cristo aonde você está, aonde Deus te plantou, aonde nós estamos inseridos, no nosso bairro, na nossa faculdade, no nosso trabalho, como um enviado de Deus ali naquele lugar, como um ministro do Senhor, como um porta-voz do Senhor, um porta-voz da mensagem. Meu irmão, meu querido, minha amada irmã, que esta palavra possa ficar em nossos corações e possa produzir frutos em nossas vidas, orando em todo tempo, no Espírito, vigiando com perseverança, suplicando por todos os santos, pedindo por nós, às vezes individualmente, e que sejamos embaixadores do reino, embaixadores, como ministros e enviados do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde e nos permita praticarmos essa palavra na nossa vida. Deus abençoe, irmãos. Amém.